Muito boa tarde. Bem-vindos ao programa Museus e Companhia. Um programa, como sabem, é dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Hoje estaremos à conversa com Désiré Nobre, especialista em acessibilidade e comunicação em espaços culturais. Como tem sido este diálogo entre espaços culturais e a acessibilidade? Em que consiste e qual a sua importância? Estas e outras questões vamos procurar tratar durante a próxima hora. Mensalmente, convidamos os ouvintes a conhecerem os segredos dos bastidores dos museus e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham. O meu nome é Gonçalo Cardoso e já sabe, num dos sábados cada mês, a partir das 18 e depois na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13. Até já. Olá, boa tarde Désiré, bem-vinda a este programa e à ABC Portugal e obrigado por estares aqui connosco. Olá, boa tarde a todos, boa tarde Gonçalo. Para mim é um prazer estar aqui e espero que a nossa conversa renda bastante frutos. Vai render certamente e os nossos ouvintes, ouvirem na primeira parte a dizer a nossa convidada é Désiré, poderiam eventualmente pensar que tinha origem, a nossa convidada seria francesa, mas não. Ouviram certamente este português com açúcar, o português do Brasil, Désiré. E é a primeira vez no nosso programa que temos uma convidada do Brasil. Foste nascida e criada no Brasil, certo? Sim, certo. Sou brasileira, nascida e criada lá. Só saí do Brasil para vir cá para Portugal mesmo, mas minhas raízes são todas brasileiras. Brasileiras. E não é, nós associamos sempre o Brasil ao calor. Tu, ao vir para cá, não estranhaste as diferenças de temperatura e existir aqui 4 estações do ano, porque o teu estado é um estado diferente do estereótipo que temos em relação ao Brasil, não é? Exatamente. Então, eu moro na região sul do Brasil, né? O Rio Grande do Sul, o último estado praticamente do Brasil, e lá nós temos as 4 estações, inclusive com temperaturas negativas. A minha cidade, que é a cidade de Pelotas, é muito fria no inverno e no verão é mesmo muito quente. Muito quente. Portanto, a esse nível não estranhaste o clima de Portugal. E já deu para perceber que já absorveste do português de cá, de Portugal, porque já disseste epá. Pois, um bocadinho, se calhar. E também já absorveu, pois, que é muito daqui, não é? Sim, já. A minha convivência é basicamente com portugueses, né? Então, o meu contato com o português do Brasil é quando eu falo com a minha mãe ou quando vou à universidade com os meus colegas. Mas, realmente, eu sou uma esponja, né? Como nós falávamos antes. E absorvo muito fácil tanto a cultura quanto a própria língua, né? Uhum. Vamos, ainda de falar da tua chegada a Portugal, vamos então para o outro lado do Atlântico, para o Brasil, para a tua cidade, Pelotas. Portanto, foi lá que tu estudaste, fizeste o teu percurso escolar. Enquanto estudavas e que depois tiveste de ir para o ensino superior, foste para o curso que desejavas? Podes partilhar um pouco sobre isso? Posso, mas antes disso, Gonçalo, gostava de falar um pouquinho sobre as minhas características para os ouvintes, que se calhar
não estão me vendo, né? Então gostava de me apresentar. Bem a propósito, porque realmente vamos tratar deste assunto da comunicação e da inclusão em espaços culturais ou não, portanto... Exato. Então, eu sou uma mulher branca, de pele clara, olhos, cabelos e sobrancelhas castanhas. Meus cabelos são lisos, estão soltos, um pouquinho acima da altura do ombro. Eu uso óculos com aro metalizado, são quadrados. Estou a vestir uma camisola preta com detalhes brancos e uso um colar com muitas miçangas verdes. Bom, então assim já ficam a me conhecer. E com relação ao meu percurso, não fui diretamente para o primeiro curso. Tive um percurso um pouco passando por vários cursos. Eu fui bailarina durante muitos anos da vida e sempre achei que queria ir por aí. Então, meu primeiro curso no ensino superior foi o curso de dança teatro, era a primeira turma na universidade. Isso foi em 2008. E depois eu percebi que, na verdade, não era isso bem que eu queria. Então, depois eu acabei ingressando no curso de letras, português-francês. E aí o francês, porque gostava de conhecer um pouquinho mais a língua que tem raiz no meu nome, né? Sim, Désiré. Sim. Sabe explicar porque é que te deram esse nome? Então, a minha mãe viu esse nome, acho que foi num filme ou em algum sítio. E ela gostou, achou muito bonito, foi procurar o significado, percebeu que era a desejada. Uhum. Então, como eu fui muito desejada, ela acabou por escolher o Désiré. Mas não tem nenhuma influência francesa. Sim. Foi só mesmo porque minha mãe gostou. Sim, mas isso tocou-te para depois tirares português-francês. Exato. Então, acabei fazendo o curso durante 3 anos. São 4, faltou um bocadinho para me formar. Também estava muito próximo da língua francesa pelas questões do próprio balé, né, que tem a nomenclatura toda francesa. Mas eu, em 2011, comecei a me aproximar do mundo da deficiência. Então, ingressei como bolseira no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da universidade e comecei a me aproximar da deficiência visual. E naquele momento também fazia na universidade a disciplina de Libras, que é a língua brasileira de sinais, diferente de cá, que é a língua gestual portuguesa, né? E então comecei a ter o contato com a deficiência visual. Mas o que é que te fez atrair para essa área da deficiência? Conhecias alguém... ou na família? É uma pergunta comum, eu sei que sim. É uma pergunta que toda a gente faz quando a gente trabalha na área das acessibilidades, né? Mas, na verdade, eu comecei a fazer a disciplina de Libras porque ela é obrigatória nos cursos de licenciatura no Brasil. E aí comecei a gostar, surgiu a oportunidade dessa bolsa no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão e pronto, e aí comecei a me aproximar. A minha função no núcleo era a função de ledora, que é transmitir os textos para as pessoas com deficiência visual, né? Então, não fazer a leitura, porque quem faz a leitura é a pessoa, mas transmitir através da minha voz os textos. Desculpa, e foi nesse momento que tiveste uma participação na rádio? Isso vem um bocadinho depois ainda. Certo. Isso foi... Eu comecei esse percurso em 2011, e aí, então, tinha um contato com um colega que era do bacharelado em canto e que tem deficiência visual, que é o Fernando, que foi quem, na verdade, abriu os meus olhos nesse sentido, né, de perceber que eu vivia numa bolha de privilégios. Então, ingressei nas questões da deficiência e logo nesse início comecei a estudar audiodescrição, que é a tradução para palavras do que é essencialmente visual. E comecei a me aprofundar sobre as questões da deficiência visual. Em 2012, surge a oportunidade de, então, ingressar em outro projeto de extensão da universidade, que é com museus e acessibilidade. E eu vou confessar que eu até então nunca tinha entrado dentro de um museu. E eu acho que isso acontece com muita gente, né? Que a gente só começa a perceber esses espaços quando tem algum contato, de alguma forma. Então, eu me candidatei a essa bolsa, acabei conseguindo e comecei a entrar no mundo dos museus e da acessibilidade e aí descobri um mundo completamente diferente, cheio de possibilidades.
Portanto, foi um mundo de acessibilidades para tu trabalhares a acessibilidade em museus. Exato. Entraste pelos museus pela via da acessibilidade. Exato. E, portanto, isso foi em início de 2012, e esse projeto de extensão, que era o Museu do Conhecimento para Todos, coordenado pela professora Francisca Miquelon, a metodologia dele eram 14 áreas do conhecimento conversando em conjunto para pensar a acessibilidade de museus e o desenho universal. E uma das bolseiras desse projeto era uma aluna do curso de terapia ocupacional. E eu nunca tinha ouvido falar em TO, nem sabia que bicho era esse, como a gente diz, né? E quando ela apresentou o curso e apresentou as possibilidades, eu disse, nossa, é isso que eu quero fazer. E eu cheguei a casa, lembro-me perfeitamente que eu cheguei a casa e a minha mãe já tinha me dito que não era para eu trocar de curso mais uma vez, né? Porque eu já havia trocado 2 vezes. E eu cheguei e disse, olha mãe, eu conheci um curso que é o curso de terapia ocupacional. Naquela época ainda tinha estava conhecendo o curso, né? Dizia, trabalha com pessoas com deficiência e eu acho que é isso que eu quero para minha vida. E a minha mãe olhou para mim, minha mãe é uma pessoa incrível, ela olhou para mim e disse-me que, Deda, eu não te vejo fazendo outra coisa que não seja trabalhar com pessoas com deficiência. Porque quando tu voltas da sala de aula, da letras, tu voltas com uma cara péssima sempre. E quando tu voltas do projeto, tu volta radiante. E então ela me apoiou desde sempre. E aí em 2012 eu troco de curso mais uma vez para terapia ocupacional e é onde eu me formo em 2017. As mães sabem tudo e conhecem-nos perfeitamente. E portanto tiras o curso de terapia ocupacional. E depois de tirares esse curso, foste trabalhar ou continuaste os teus estudos? Então, durante o percurso da licenciatura em terapia ocupacional, eu nunca me afastei dos museus, pelo contrário. Naquele momento, a graduação em terapia ocupacional não se falava na TO, na cultura, né? Nós falávamos muito da reabilitação, da área da saúde mental, mas não havia esse link com a cultura. E eu, desde o início, percebi que tinha tudo a ver, né? Porque a terapia ocupacional trabalha com o fazer humano, com a ampliação de cotidiano. E os museus também trabalham isso. Então, eu busquei que o meu percurso da universidade, tudo que eu aprendia em sala de aula, que era voltado para a área da saúde, eu deslocava esse conhecimento para a área dos museus. E, portanto, em 2012 ainda, a professora Josélia Neves, que é uma grande referência cá em Portugal e não só. No Instituto Politécnico de Leiria. Sim, que naquela altura estava no Instituto Politécnico de Leiria. Ela foi a Pelotas para conhecer os projetos que nós desenvolvíamos e, portanto, eu fiquei a conhecer o Museu da Comunidade Conselhia da Batalha, na qual a professora Josélia foi responsável pelo programa de acessibilidades. Naquele momento, como eu digo, foi plantada uma sementinha dentro de mim. E em 2014, quando o Ministério da Cultura do Brasil lança um edital de fomento a estágios e formações, eu me candidato, né, ainda enquanto aluna de licenciatura, para fazer um estágio no Museu da Batalha. E, para minha surpresa, eu acabei conseguindo esse financiamento. Acho que fiquei em 2º ou 3º lugar no país naquela altura e consegui o financiamento. E venho, então, em 2015, para a Batalha pela primeira vez. Fico durante 12 meses a desenvolver um estágio em acessibilidade cultural no Museu da Comunidade Conselhia. E, enfim, foi um aprendizado tão grande, tão significativo na minha vida, que eu volto para Pelotas. Tudo que eu aprendi cá, eu consegui implementar nos museus, no Museu do Doce, que nós temos lá na universidade. Então, desde o desenvolvimento de um programa de acessibilidade, até o planeamento dos recursos que nós iríamos ter para os diferentes públicos, a formação das equipas, enfim, tudo isso eu consegui colocar em prática e portanto, para mim foi fundamental. E, claro, depois o meu trabalho de conclusão de curso foi evidenciar, na verdade, o papel do terapeuta ocupacional como mediador
nas questões de acessibilidade de museus. E esse trabalho, portanto, era no âmbito da licenciatura ou já do mestrado em Memória Social e Património Cultural? Isso já foi mais tarde, então? Foi mais tarde. E foi lá ou cá? Já não... Já foi lá ainda também. Então eu volto em 2016. Só voltando um bocadinho, Gonçalo, há pouco referias a questão do programa de rádio, né, que nós tínhamos também, que era o Fotografia para Ouvir, que esse trabalho ocorreu nesse período de 2012 a 2016, né? Portanto, acho que nós tivemos 2 edições, que o primeiro, Fotografia para Ouvir, ele estava trabalhando as questões das fotografias de pessoas que trabalharam num extinto frigorífico da universidade e que depois virou o principal campi da universidade, né? Então, o principal prédio da nossa instituição. E nós, então, levávamos essas fotografias para os ouvintes da rádio da universidade, né, conhecerem um pouquinho da história desse prédio da instituição. E depois, um segundo momento foi também relacionado ao Museu do Doce, onde a gente levou um pouquinho do museu para a rádio. Então, aí eram os museus para ouvir, e aí nós levávamos tanto detalhes arquitetônicos da história daqueles prédios que são patrimônio nacional, como também um pouquinho das fotografias das tradições doceiras da cidade de Pelotas. Depois, eu me formo em 2017, eu termino a licenciatura, ingresso diretamente no mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural, onde eu aumento, então, o meu estudo para os museus federais do Brasil, que equivalem aos museus nacionais cá, e a partir disso, então, pensar as questões de acesso numa perspectiva mais ampla, para além das questões da deficiência, né? E para isso, ainda em 2018, eu retorno a Portugal, fico mais um mês aqui, em contato com a professora doutora Célia Souza, também do Instituto Politécnico de Leiria. Eu faço uma visita a diferentes museus nacionais para também perceber qual era o contexto das acessibilidades cá. Retorno, desenvolvo em 2019 uma primeira publicação que é um manual para programas de acessibilidade para museus. Depois, se quiseres, a gente fala mais um bocadinho dele. E depois ingresso nos doutorados, onde trabalho agora com comunicação inclusiva, mas também numa perspectiva mais ampla de desenho universal mesmo. Muito bem, iremos falar mais à frente sobre isso. Vamos regressar a 2015, foi quando vieste para Portugal, primeira vez. Como é que foi pegares num avião e vir para Portugal? Não tinhas cá referências? Tinhas cá família? Foi. Eu acho que quando eu me candidatei, quando eu consegui a oportunidade de vir para cá, eu não tinha dimensão do que eu estava a fazer. Eu sempre digo que me caiu a ficha quando eu estava no avião a atravessar o oceano, eu olhei para baixo e vi aquele mar. E eu disse, meu Deus, o que eu tô aqui a fazer? E foi assim, foi um choque naquele momento para mim, porque eu ia ficar longe durante um ano da minha família. Eu moro apenas com a minha mãe, muito ligada a ela. Então, eu não sabia como que isso ia acontecer, né? Portanto, quando cheguei cá, eu não conhecia ninguém. Eu não tinha dimensão que Portugal é um país incrível, conhecia, obviamente, mas não tinha dimensão que eu ia me apaixonar logo à primeira vista, como a gente fala. E, portanto, mas foi algo muito natural, porque eu cheguei à Batalha, fui acolhida por uma senhora que na época trabalhava na cultura, na Câmara Municipal, a dona Helena, e desde o primeiro momento o nosso sangue bateu. E ela acabou por ser uma mãe para mim durante todo esse período, e até hoje a minha mãe portuguesa. E depois... Portanto, venceste essa batalha de integração, digamos assim. Pois foi. Na batalha. Na batalha, exatamente. Com a ajuda do São Nuno de Santa Maria. Santa Maria da Vitória, pois foi. Mas eu sempre falo que realmente a minha vivência cá teve muito a ver com as pessoas, né? Eu sempre digo que as pessoas são o poder, porque realmente, se eu não tivesse sido acolhida tão bem quanto eu fui
tanto em casa, pela Dona Helena e pela família toda, que me acolheram mesmo como família, mas também pela própria equipa do museu, a Ana Moderno e a Emily Batista. Sim, e cumprimentamos desde a Ana Moderno. Sim. E a Emily. A Ana Moderno já esteve aqui a falar do MCCB há uns tempos atrás. Exato, então, e a Filomena Monteiro também. E as meninas foram um lar para mim ali no museu durante esse período. Então, isso me fez ficar apaixonada pela cultura portuguesa, porque elas também abriram essas portas para mim, mas principalmente ficar enraizada na batalha por causa das pessoas, principalmente, né? Muito bem, vamos falar após o espaço comercial dos teus projetos, do estágio no MCCB e outros. Até já. Até já. ABC Portugal. ABC Portugal 92.3 FM. É muito melhor. Restaurante Sabores da Ponte. Venha apreciar todo o requinte dos nossos sabores. Sabores da Ponte, com menus aos melhores preços e serviço de take-away. Faça os seus eventos sociais ou empresariais no Restaurante Sabores da Ponte. Proporcionamos-lhe um completo serviço de buffet. Contacte-nos pelo telefone 914-543-015. Sabores da Ponte, no Vila Shopping, junto ao Intermarché, em Ourém. Todos os dias, todo o ano, das 8 às 22 horas. Olá, borracho. Sim, é contigo. Eu sei que tens aí uns dentes que te incomodam, ou uma prótese removível antiga, ou umas falhas de dentes. Acertei? Por isso trago-te a solução. A Aliança Médica é um centro de implantes dentários. Temos os melhores especialistas. Colocamos os seus implantes num piscar de olhos. E há mais! Se fizer a reabilitação total, a prótese fixa é colocada no mesmo dia. Consulte as condições e fique logo a sorrir. Aliança Médica. Criamos sorrisos com arte em Ourém e Caxarias. Qualidade a preços realmente incríveis é na Padaria Pastelaria Vida Nova. Venha provar e sentir a diferença nos nossos espaços abertos ao público das 6 às 21 horas. Vida Nova 1 em Casal Ribeiro, Rio de Couros. Vida Nova 2 em Caxarias, na Rua dos Pisões. Vida Nova 3 em Ourém, na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, número 10. Vida Nova 4 no Olival, na Rua de Ourém, número 8. A diferença está na qualidade. Faça as suas encomendas de bolos para todas as ocasiões. Casamentos, batizados, aniversários e datas especiais. Não há comemorações sem festa, nem festa sem bolos. Faça as suas encomendas pelo telefone 249-575-648. A Padaria Pastelaria Vida Nova espera por si. Ofereça um presente com estilo, inesquecível e requintado. Na Orivesaria Graça, todas as peças são cuidadosamente selecionadas para lhe oferecer um conjunto de produtos capazes de proporcionar momentos especiais. Na Orivesaria Graça encontrará um espaço requintado e dedicado à orivesaria e relojoaria de última geração, incluindo acessórios sofisticados e detalhes de moda, aliados a um conceito com estilo e design, como relógios Celsius, Casio, Nauley e Pulsar. Visite a Orivesaria Graça, no edifício Alfa, Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, 193, em Ourém. Agora em Leiria, Pastelaria e Padaria Sara e Doce. Ontem fui à Sara e Doce com a minha irmã Inês. Se a minha mamãe deixar, amanhã volto outra vez. Pastelaria e Padaria Sara e Doce, aberto das 7 da manhã às 9 da noite. Pastelaria e Padaria Sara e Doce, na rua Pão VI, loja 44B, e Casal Andrinho, em Leiria. Pastelaria e Padaria Sara e Doce, com pão quente e fabrico de uma vasta e variada gama de bolos. Pastelaria e Padaria Sara e Doce, o seu novo ponto de encontro em Leiria. Bolinhos e pão quente na Sara e Doce, há para toda a gente. Au-dessus des capitales, des idées fatales.
Portugal 92.3 FM. É muito melhor. E voltamos à conversa com Desirê Nobre, uma conversa sobre acessibilidade e comunicação em museus. Desirê, vamos voltar a 2015, quando veio pela primeira vez para Portugal, estagiar no Museu da Comunidade Concelhia da Batalha. Já falámos na primeira parte que foste muito bem acolhida por uma equipa extraordinária, um museu premiado, não é? Portanto, a nível europeu. Em que é que consistiu esse teu estágio? O que é que fizeste? O que é que ele representou para ti, trabalhares naquele museu? Bem, eu acho que é importante frisar, Gonçalo, por que eu vim para cá, né? Porque, às vezes, as pessoas desconhecem o quão os museus têm de referência aqui em Portugal, né? E o Museu da Batalha é uma grande referência, como mencionaste. A nível europeu também, com certeza, e muito premiado também a nível nacional e reconhecido a nível internacional pelas questões de acessibilidade, né? Então, foi um museu que foi planeado desde o início para receber a todas as pessoas, ou como a gente diz, ao maior número de pessoas possíveis, né? Porque chegar a todos é mesmo um grande desafio, se não uma utopia. E, portanto, eu, quando cheguei cá, a minha ideia era desenvolver, então, atividades e conhecer os recursos do museu e perceber como que o museu funcionava como um todo, né? Então, eu desenvolvi desde atividades de sensibilização para as deficiências, olhar para os recursos do museu e pensar, bom, como que a gente pode fazer uma visita que seja interativa e que ao mesmo tempo utilize recursos do museu e recursos de baixo custo também, para a gente pensar uma mediação mais próxima até dos visitantes, né? E, portanto, eu tive uma liberdade muito grande. Ali a equipa me proporcionou assim, momentos incríveis em que eu surgia com uma ideia maluca e as meninas topavam e vamos em frente, vamos fazer acontecer. Então, nós tivemos atividades de sensibilização para as diferentes deficiências, atividades em que eu desenvolvi recursos de acessibilidade com baixo custo para o museu e que, para minha surpresa, quando eu regresso, tanto em 2018 como agora, há 2 anos, eles continuam sendo utilizados pela equipa. Também tive a oportunidade de dançar na Noite dos Museus, trazer um pouquinho dessa Desirê bailarina para cá, fazer diversas atividades na vila, no mosteiro. Então foi realmente assim uma oportunidade de viver um cotidiano de um museu, que até então eu não tinha essa vivência. Perceber que para um museu funcionar não basta abrir as portas, né? Tem muito trabalho por trás disso, que na maioria das vezes não é reconhecido, né, em todos os lados, não só cá, mas no Brasil também. E pronto, desenvolver diversas atividades a todos os níveis, desde férias do museu até dia dos museus, noite dos museus. O que a gente pode fazer para aproximar os públicos, né? Uma grande aprendizagem. E que depois também aplicaste no tal Museu do Doce lá da faculdade. E uma das coisas já agora que para mim foi mais importante desse 1 ano todo de muitas atividades desenvolvidas no museu foi quando eu já estava a meio do meu estágio e o museu recebe então uma solicitação de uma pessoa com deficiência para estagiar também no museu, uma pessoa com deficiência visual. E eu lembro-me que a Ana chegou a mim e disse assim, olha, pensa para ele um programa de estágio que ele possa desenvolver aqui junto conosco. E primeiro pensamento, e depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, que eu tive foi um pensamento capacitista. Ou seja, nossa, tem que pensar a atividade somente porque ele tem deficiência visual, só vai poder fazer tal tipo de atividade. Só que depois, com a vivência, a gente vai percebendo que as coisas não são bem assim. E eu pensei, bom, eu sou estagiária também. Então, vamos colocá-la a fazer todas as coisas que eu faço dentro das possibilidades que ele faz. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande que o Léo também carregava cadeiras, assim como eu, de um lado para o outro, quando tinha atividade no museu.
fazia mediação. E eu acho que isso, para mim, foi muito significativo de perceber a pessoa com deficiência não só enquanto visitante no museu, mas também enquanto um estagiário, enquanto um trabalhador. E, portanto, quando eu regresso a Pelotas, eu vou com muitas ideias na cabeça, assim. Sou uma pessoa muito maluca nesse sentido, porque eu abraço o mundo e quero fazer as coisas acontecerem. E eu cheguei para minha orientadora, já mencionei, a professora Francisca Miquelon, que me acompanha desde 2012 até agora o doutoramento. E eu cheguei e apresentei várias ideias para ela e ela disse, vambora. E, portanto, ela me deu a possibilidade, então, de desenvolver um programa de acessibilidade no Museu do Doce, que foi o primeiro a nível nacional, onde uma terapeuta ocupacional desenvolve esse programa, esse documento, que é um documento institucional de uma política pública, uma política de acessibilidade do museu, né? Faço a consultoria dos mobiliários para que eles também fossem ergonômicos para receber a públicos diversos, dos recursos de acessibilidade, audiodescrição, ou seja, tudo que eu aprendi no Museu da Batalha eu consegui colocar em prática no Museu do Doce. E depois, para além disso, também o aprendizado que aconteceu ali percorre até hoje os meus dias, quando eu ainda dou aula, ministro cursos e vou falar sobre desenho universal. Sempre que falo sobre os 7 princípios, eu sempre trago os exemplos do Museu da Batalha e do Museu de Leiria. De Leiria, precisamente, ia perguntar, também participaste em 2018 numa residência profissional. Pois em que é que consistiu? Bom, eu, como já tinha mencionado, eu voltei em 2018 para cá. Já conhecia o Museu de Leiria, né? Também já esteve aqui neste programa, Vânia Carvalho. Vânia maravilhosa, também um grande beijinho para Vânia. Para Vânia e para toda a equipa, né? Porque a equipa também do Museu de Leiria também é fantástica. E, portanto, quando eu regresso em 2018 com a professora Célia, ela me sugere também que eu esteja no Museu de Leiria. E aí, então, solicitei ao museu se poderia conhecer, ficar dentro do museu também a fazer essa residência, que era também com o mesmo objetivo, mas como eu já estava formada, já era terapeuta ocupacional, então foi mais uma residência, né, do que um estágio. E durante esse período que eu tive no Museu de Leiria, também foi possível fazer um diagnóstico de acessibilidade do museu, perceber quais eram os recursos, como que a equipa trabalhava essas questões, conhecer mais a fundo também o Museu de Leiria, que também é uma grande referência a nível europeu e nacional também, no nível das acessibilidades. Então, a acessibilidade e a comunicação em espaços culturais, neste caso do museu, o que é que consiste? O que é? Bem... É um mundo, eu sei. A acessibilidade, as pessoas ainda têm... A maioria das pessoas ainda tem a ideia de que a acessibilidade é ainda colocar uma rampa, é uma casa de banho adaptada, é um elevador... É isso sim, mas não é só isso, né? Aí a gente tem as questões do acesso físico, o acesso arquitetônico. Mas a acessibilidade ela é dividida em 7 dimensões. Portanto, a gente tem o acesso físico, a gente tem também o acesso comunicacional, ou seja, como que as pessoas se comunicam entre elas, mas também como que esse ambiente comunica com as pessoas. Então, é pensar que nós, diferente do que as pessoas falam que somos todos iguais, mentira, nós não somos. Nós somos todos diferentes, né? E como a gente fala, são as nossas diferenças que nos potencializam enquanto pessoas. Portanto, as pessoas não comunicam da mesma forma. Há pessoas que comunicam com as mãos, que é a comunidade surda. Há pessoas que leem com os dedos. Então, a gente tem que pensar que os museus também precisam chegar a essas pessoas. Portanto, a acessibilidade comunicacional, as questões de comunicação dentro do museu, ela vai pensar em como chegar a públicos diversos, que não só aquelas elites que nós falávamos dos museus lá no início, né? Mas há públicos que cada vez mais vêm frequentando esses espaços. Portanto, ampliar a fruição deste espaço por todos. Exato. Então, é pensar, por exemplo, recursos de videoguia com língua gestual portuguesa, o recurso do braille, da audiodescrição.
E um recurso que ainda está um pouco invisibilizado que é o sistema de comunicação alternativa. Ou seja, os pictogramas, o sistema pictográfico para comunicação, onde a gente tem diferentes imagens associadas a um conceito, que essas imagens, então, são muito utilizadas na reabilitação, principalmente, onde começam a surgir, né? E no contexto educacional, para pessoas com deficiência intelectual, para pessoas com transtorno do espectro autista. Hoje em dia também são utilizadas pelos museus. Então, essas diferentes formas de comunicação, para além desses recursos voltados para públicos específicos, a comunicação nos museus também passa, por exemplo, por aqueles museus, como eu digo, que tem aqueles livros na parede. As pessoas não leem livros na parede. Então, pensar... Portanto, demasiado texto. Demasiado texto, exatamente. Pensar no tamanho desse texto, no tamanho da letra que esse texto tem, no alinhamento, no espaçamento entre linhas, nas cores que estão sendo utilizadas, se há uma figura fundo à frente desse texto, que essa figura não atrapalhe a legibilidade. Tudo isso é comunicação. Então, como que esse museu comunica ou não com diferentes públicos, né? Então, para quem que ele está comunicando? Outro ponto, se a gente tem um texto carregado com muitos termos técnicos, também é um questionamento. Estamos a comunicar para quem? Para especialistas na área ou para todas as pessoas? Porque as missões dos museus, por norma, são comunicar para públicos diversos. Só que, na prática, as coisas ainda têm um longo caminho a ser percorrido. E, portanto, todas essas questões de comunicação também são um dos níveis de acessibilidade. Que é importante realmente refletir, e celebramos há poucos dias o Dia Internacional dos Museus, e há uns anos houve um tema dedicado, tanto pelo ICOM, Conselho Internacional dos Museus, um ano dedicado à acessibilidade, não é? Exatamente, a diversidade, a inclusão dentro dos museus. Inclusão dentro dos museus, isso é uma realidade ou uma utopia? Olha, depende. Eu acho que é um caminho, né? A inclusão, ainda nós estamos bastante longe dela. Eu acho que para a gente poder chegar até espaços que respeitem a diversidade nas questões tanto de acesso físico, comunicacional, metodológico, instrumental, enfim, é preciso respeito pela diferença. E isso se traduz no conceito de equidade. E a equidade ainda é muito falha, podemos dizer assim. E não só cá em Portugal, em todo lado. Porque o que acontece? Por norma, nós somos colocados em caixinhas, em diferentes caixinhas. Mas essas caixinhas não contemplam a toda a gente. Portanto, a gente precisa respeitar essas questões da diferença. Tem uma imagem que eu gosto muito, quando eu falo sobre o conceito de equidade, que nós pensarmos, por exemplo, uma bicicleta. Uma bicicleta de tamanho médio, ok? Para diferentes pessoas. Então, se eu tenho uma pessoa em cadeira de rodas, para usar essa bicicleta, ela não usa. Se eu tenho uma pessoa muito alta, com a bicicleta mediana, ela vai ficar curvada, vai ter dificuldade de mobilidade com as pernas e não vai andar tranquila nessa bicicleta. Uma pessoa de média estatura, ela anda tranquilamente. Uma criança não alcança os pedais porque a bicicleta é muito grande para ela. Portanto, se eu tenho uma mesma bicicleta para toda a gente, eu tenho um conceito de igualdade, que descaracteriza as diferenças. Portanto, o que a gente deve trabalhar para a equidade? Ou seja, pensar adaptações nessa bicicleta para diferentes públicos. Então, a bicicleta para uma pessoa cadeirante, ela vai ser acionada com as mãos. Uma bicicleta para uma pessoa mais alta tem que ser uma bicicleta maior. A pessoa de média estatura continua com a mesma bicicleta. E a criança precisa de uma bicicleta menorzinha. E eu acho que é esse conceito que precisa ser trabalhado tanto nos museus quanto na nossa sociedade em geral. Antes de chegar à inclusão, a gente precisa trabalhar para a equidade.
Consideras que há sensibilidade por parte dos museus para estas realidades? Há boas práticas? Até porque não basta ter às vezes os equipamentos e a adaptação, é necessário formação. Há investimento na formação dos funcionários? Esse é um ponto-chave. Uma das dimensões de acessibilidade e que é considerada pelas pessoas com deficiência como a principal delas são as acessibilidades das atitudes. Também tem outra imagem que eu gosto muito, que é uma imagem de um iceberg no oceano. A parte de cima do iceberg, aquela que o Titanic bateu ali, que toda a gente viu, é o que a gente chama das acessibilidades físicas, ou seja, toda a gente vê, toda a gente percebe. Um pouquinho abaixo da linha do oceano, a gente tem a acessibilidade da comunicação, que já está começando a ser um pouquinho mais visível, mas ainda muito discutida. Mas lá no fundo daquele iceberg, lá na parte mais profunda do oceano, a gente tem as atitudes que tanto podem afastar as pessoas quanto podem aproximar. Portanto, se nós temos um museu, por exemplo, como tu referenciavas há pouco, onde tem todos os recursos maravilhosos, super funcionais, mas se não temos pessoas preparadas para receber a públicos diversos, a gente não consegue chegar à equidade, não consegue chegar à inclusão. Cada vez mais os museus estão sensibilizados para as questões de acessibilidade, mas ainda como pautas muito pontuais. São poucos os museus que trazem como uma política institucional, por isso a importância de um programa de acessibilidade para o museu. Porque esse documento é que vai te trazer diferentes metas e prazos para serem cumpridos para pensar a acessibilidade de uma forma transversal. Porque não é somente o setor educativo que tem que trabalhar as questões de acessibilidade. É desde a gestão, né? Justamente para conseguir, seja os financiamentos, seja a própria deslocação dos funcionários dentro do museu, pensar essas diferentes formas transversais. Portanto, é fundamental que a gente trabalhe nessa perspectiva de chegar às pessoas através das pessoas, em primeiro lugar. Porque, pontualmente, poderemos encontrar algumas reticências em investir nesta área, porque são nichos são minorias, não é? muito reduzidos, que depois usam diariamente esses recursos. E às vezes há essa... Exatamente. Há muito esse pensamento de que por que nós vamos gastar com as questões de acessibilidade se não chegam públicos com deficiência? Mas eu acho que a pergunta é anterior a essa. Por que eles não chegam? Não chegam porque, se calhar, sabem que os museus e os espaços não estão preparados para recebê-los. Não chegam porque sabem que as pessoas... Tem uma expressão que eu gosto muito, que é do Felipe Mianes, que é um consultor com deficiência, que ele fala que a deficiência não é aquele olho gigante que não vê, o ouvido gigante que não ouve. É a pessoa primeiro. A deficiência é apenas uma característica da pessoa. E, portanto, a nossa sociedade está estruturada para inferiorizar, oprimir e hierarquizar as questões relacionadas à deficiência. E isso acaba gerando atitudes capacitistas, que o capacitismo é essa opressão da pessoa com deficiência pela sua deficiência, por as pessoas entenderem, eu não tenho visitantes com deficiência, então não vou pensar para eles. Mas as pessoas esquecem-se que as deficiências, elas estão à porta, né? Seja quando a gente envelhece e que o nosso corpo demanda um tempo diferente, como, por exemplo, de precisar um banco para sentar, porque a gente já não tem mais aquela estrutura de aguentar tanto tempo em pé, como, por exemplo, um elevador, como, por exemplo, uma mediação que seja mais objetiva, né? Desirê, estamos quase a terminar o nosso programa, a conversa com mais cerejas. Não sei antes de te perguntar qual é que é o teu sonho para os museus nesta tua área que te dedicas. Nossa, Gonçalo, essa pergunta é de 1 milhão de euros. É verdade, não é só um sonho, são muitos, não é? São muitos, Eu acho que o principal deles, para mim, é que as pessoas pudessem olhar para as pessoas. É isso. E olhar no sentido de perceber
essas diferenças e que essas diferenças, quando a gente está junto, a gente aprende tanto uns com os outros. Então, eu acho que não adianta a gente pensar em recursos, em transformações, se a gente não olhar primeiro para as pessoas. Então, eu gostava que as pessoas pudessem perceber que todos nós temos diferentes capacidades, todos nós temos diferentes potencialidades. Às vezes, se calhar, não temos oportunidades. Muito obrigado, Desirê, por teres vindo aqui aos estúdios da ABC Portugal, em Orem, teres vindo aqui partilhar o teu conhecimento e experiências, e foi muito bom realmente ter-te neste programa, e muitos parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada, Gonçalo. Para mim foi um prazer imenso estar aqui. Um grande abraço museológico para ti, ou seja, um abraço que se conserva. Caros ouvintes, despedimos por hoje e visitem sempre os museus e estejam atentos às acessibilidades. Já sabem, Museus e Companhia, num dos sábados do próximo mês, aqui na ABC Portugal 92.3 FM. Esteja atento, obrigado e até lá.